Fala, galera, a parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. Caso único no futebol mundial. O artilheiro do Brasil... 22, né? É, na minha visão. E a galera fala, não pode julgar comportamento de torcedor e tal. Eu acho que pode. Mano, o cara vai fazer de novo mais de 40 gols no ano e parece que ele não faz mais nada além do que a obrigação dele, cara. Tô falando do Pedro, né? Sim, sim. Você fala pela visão do torcedor. Eu cara. acho, mano. É como se assim, ele tá fazendo gol. Pouco valorizado. Acho. É, mas pô. Eu acho também. Mas Eu acho muita pouco coisa. valorizado. É incrível, cara. Ele tá com 22 gols. Ele tá em maio na temporada. É que você falou vai fazer mais de 40, ele ainda não fez mais de 40. Ele fez 35, que foi ano passado, foi o máximo. Em 20 Então, ele mas fez esse ano muito. parece Parece que ele vai passar. Não. Já tem 22, pô. Se ele não se machucar, ele vai passar. E o ano passado foi um ano ruim, assim. Ele teve momentos ruins, ele Ficou voltou. bom tempo no banco. Ficou bom tempo no Fez banco, quantos gols no voltou. ano Fez passado? 35. Ele fez... Em 22 ele chegou a fazer 40, não? Não. Foi ano passado, foi o maior número de gols que ele fez com a camisa do Flamengo. É, mas fez muito gol. Porque 22 ele também, eu acho que ele começa a pegar o titular mais depois É quando o Dorival Dorival chega, exatamente. Subvalorizado, vocês acham? Assim, eu queria que Eu você falasse acho. um pouco dele, assim, o que ele agrega a esse esquema do Tite. Enfim. Muito, muito. Eu acho que assim, Parece que ele tá lá assim, mais um gol do Pedro. Tá bom. normal. Isso é gol. 29 em 2022, 35 em 2023. Esse ano ele vai passar 40. Vai, Ele já acho que tem sim. 22 gols O já Pet na vai falar probabilidade é bem da alta. importância dele, mas assim, a gente vê que ele faz gols de forma diferente. Isso pra mim é a principal característica do Pedro. O Pedro é um atacante que assim, não importa como a bola vem, ele vai arrumar uma maneira de finalizar. Tipo, ele não depende, eu vou falar aqui, todo mundo vai associar ao Gabigol, mas ele não depende de uma perna só. Ele não depende da bola vir rasteira, ele não depende da bola vir... Ele não depende de nada. Do jeito que a bola vem... Cara, ele já fez pelo menos, acho que 3 ou 4 gols de peito. Já fez gol de bicicleta. De joelho. Fez gol de joelho recentemente. Cara, ele, de tudo quanto é jeito, ele dá uma forma dele finalizar. Driblando zagueiro. Driblando, Com São Paulo, né? dando de primeira. Eu chamo Então, ele nas assim, narrações de centroavante craque, porque pra mim ele é isso. Muito. Ele é um centroavante refino craque. técnico. Refino técnico dele é absurdo. Então, assim, é um cara que tem muito recurso. Muito. E isso, pra mim, é a principal qualidade. Então, assim, o cruzamento saiu meio ruim. Não importa. Ele vai... Se o Pedro estiver ali, ele vai... Ele consegue se desmarcar muito bem na área também. Ele tem essa noção de movimentação, de enganar o zagueiro. Finge que vai nas costas e vai na frente. Faz finge que vai pivô. faz pivô. E, pô, o Flamengo... Ontem, contra o Milionários, ele fez vários. Baixava ali um pouquinho, deixava os meias ali um pouco mais avançados, baixava ali, recebia a primeira, dava de peito pro Arrascaeta e pro De La Cruz pegar de frente. Isso ele faz bem demais. Engoliu os zagueiros do Milionários e ele engole vários zagueiros semanalmente. Aqui no futebol brasileiro, isso ele faz muito bem também. De característica, assim. Acho que, óbvio, o Fred foi maior que ele até agora, né? Sim. Na carreira, É uma carreira assim. em construção a dele ainda. Mas eu acho parecido. De Jogaram refino. Copa. De O Fred características também, de qualidade jogo. técnica também sempre foi muito boa, né? Do Fred. Eu acho absurdo e acho o Pedro também Pedro até um absurdo. pouco- Também. E eu acho que a galera não... É isso que eu tô falando. O meu sentimento de narrar jogos no Maracanã é como se o Pedro, mano, não parasse de fazer gols. Você bola, Pedro... E a galera... Beleza, mais um gol. O Pedro teve jogo esse ano que foi vaiado, pô. O Pedro... A questão do Gabi. Ele é o jogador... Repetindo, ele é o jogador no Brasil esse ano com o maior número de gols. Ele é o artilheiro do Brasil na Tá temporada. mais perto dele é Júnior Júnior Santos. Santos. Acho que já tá 4 gols dele, se eu não me engano. Eles empataram quando o Júnior fez 18, aí o Pedro... O Pedro está pro Flamengo e pra torcida, mais pra torcida em termos de subvalorização, como um Rivaldo tá pra seleção brasileira. É Em um termos de cara vender imagem, né? muito Não se Boa vende. compara, gostei. Cara, é um cara muito eficiente, um cara craque, qualidade, decisivo. Só que, pelo fato da Low persona profile. ser low profile, cara, ele acaba sendo um cara subvalorizado e um pouco ofuscado em função da outra persona. Como na seleção, o Como Rivaldo na tinha o seleção, Rivaldo, tinha o Rivaldo, Ronaldo. Ronaldo muito mais midiático que o Isso. Rivaldo. Da outra pessoa, só pra comparar. Esse ano, Gabigol. óbvio, teve tudo que aconteceu, mas assim, são 22 contra 2. 2 gols contra 2 gols, E não cara. tenham dúvida se Mano, com se todo fosse... respeito, assim... E não tenha massacre. dúvida, se fosse 22 contra 12, existiria a discussão sobre quem seria o titular. Cara, isso Mas é... existiu quando é 22-2? Ele foi Imagina vaiado, como se fosse né? 12. Eu acho assim, vamos pensar, cara, o Pedro, quando ele chega no Flamengo, ele chega no Flamengo com a figura do Gabigol no seu auge, né? Logo em 20, logo depois que o Gabigol fez um ano da vida dele. Eu acho que quando ele chega, o Jesus pensava em jogar com os dois.
Sim, porque Sim. o Bruno Henrique, em tese, foi um cara forjado pra jogar como segunda... Adaptação do Jorge Jesus. Adaptação, porque Tinha o aquele Benfica do cara... Jorge Jesus já com... Não me lembro se era o Cardoso, Cardoso, né? cara. Ele sempre gostou mas- desse atacante que faz o pivô. Faz Não, aquele e- apoio ali, e era- segura pra um outro segundo atacante circular em volta. Não Circular. teria o Pedro se o Flamengo tivesse contratado o Balotelli, pô. Não, Que o Flamengo queria... O Valinho tava- falou foi aqui que ele contratar- vetou por conta de Tava fora do valores orçamento, aqui né? já. Então, assim, o orçamento do Flamengo proporcionou o Pedro. Mas assim, eu digo assim, imagina quando o Pedro chegou, quem imaginaria que a gente teria esse cenário de hoje? Porque lógico que isso foi colocado na mesa, Pedro, você tá indo pra um clube, cara, olha o que o Gabigol acabou de fazer. Sim, você vai chegar depois pra brigar por essa posição, mas o Pedro quis Mas vou dizer- vir mesmo assim. Quis vir acreditando no potencial Sim, dele. Sim, e correu por fora Correu durante por bastante fora, tempo. Muito. A Foi maioria, banco durante muito a maior tempo. parte do período do Pedro no Flamengo é ele tendo que ser resiliente e aguentar banco de Ele reservas. chega em 20 e ele cresce real no meio de 2022. Isso. Que é quando ele vira titular com o Dorival E- e faz e é importante- 3 gols na é semifinal. Porque ele não coloca o Gabigol no banco, né? Não Ele joga vira os dois titular juntos. porque é o único que encaixa Foi os na dois. época, Tava sem o Bruno foi na Henrique. época que o Bruno machucou. Importante dizer que uma das melhores fases do Gabigol no Flamengo em 2020, na arrancada pro título brasileiro, o Pedro chegou a ser Mesmo no banco, né? preterido até pelo Rodrigo Muniz em alguns jogos do Ceni. Sim. Sim, o Ceni manda buscar o Muniz lá no Curitiba, né? Eu acho. Manda buscar e tal. E aí tem um jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que o torcedor do Flamengo fica revoltado que o Ceni coloca o Rodrigo Muniz e dá como justificativa a recomposição do Rodrigo Muniz Então, assim, e não o Pedro. Então, assim, Ainda é um era cara nesse que, nível. É um cara que esperou. Assim, tem um contrato, a gente sempre fala disso aqui. A gente sabe que jogador desse nível, se o cara quer sair, quer meter o pé, ele vai meter o pé, irmão. Aí move-se o mundo, dá-se um jeito, chega numa compensação, o cara sai. Mano, ele foi resiliente, não quis sair, ficou, esperou a oportunidade e tudo mais. Quando a oportunidade aparece, o cara dá conta do recado. O cara fez 3 gols numa semifinal de Libertadores fora de casa, na Argentina. Lógico. Acho que ninguém na história do Flamengo fez 3 gols na Argentina numa Libertadores. Ele ganhou o Rei da América, né? Em 2022. O Rei da Foi o América, melhor, foi o Rei da América, jogo Copa do Mundo. E, mano, falta o quê pra esse cara? Não, e esse Ser valorizado. E nesse momento ele Falta o consegue ser o titular absoluto do time. Consegue ser o titular absoluto, sem questionamento, lógico, também. Por aquela questão que o Gabigol passou. Mas você vê como que, se você pegar essa trajetória do Pedro, ela é uma trajetória até fantástica, assim, do que ele conseguiu Assim, fazer, né? Eu sou o Flamengo, todo mundo sabe disso, mas não tem como eu falar pela torcida. Mas se puder falar o que falta, é fazer um gol na final da Libertadores. Que é a única coisa que o Gabi tem e ele não tem. É um gol na final da Libertadores. Aliás, só 2 jogadores na história do Flamengo tem, Zico e Gabigol. Então você pega esse ano, por exemplo, 2023, o Flamengo chega na final, o Flamengo ganha com o gol do Pedro, aí pode ser que... Mas se chegar, faz 3 gols na semifinal de novo, chegar na final, não faz? Não Vai sei ter se sempre vai esse mudar, papo, entendeu? né? Mas eu tô total contigo, eu canto. Pô, é pouquíssimo valorizado. Muito pouco. Pro que Eu joga, pra qualidade que tem. E, cara, principalmente falando agora também de seleção brasileira, em termos de característica, qual que é o outro atacante, centroavante no estilo Nenhum. dele que tem? Não tem. Ué. Ou não vai ninguém com essa característica, ou vai o Pedro. Não tem outro. É porque eu acho que, assim, um parecido, no auge e tal, seria o Tiquinho. Sim. Teve Mas ali 6 não- meses muito bons. Em algum momento era o craque do Brasileirão, e Exatamente. foi isso só. Que era um Mas o Pedro não é centroavante 6 meses bons, o Pedro é Há constância. anos. Sim, sim. Né? É que Eu falando- acho que ele merece ser mais valorizado, cara. Também Esse acho. centroavante que a gente Também tem lá fora falando de seleção, Foi o Evanilson agora. tá parecendo um Tem Muniz. Richarlison, que jogou a Copa. Que não é Característica centroavante, diferente, né? né? Amanhã. Hã? Tem o João Vema, João Pedro, estará aqui amanhã. Mas também é outra característica. É. O outra característica. próprio Matheus Cunha também, que muita gente falou do Wolverhampton, também é uma outra É mais característica. meia, né? Mas... É. Da característica assim de centroavante, tem aquele Arthur que tá na Fiorentina, mas já não tá mais naquela fase tão boa. Exatamente. Mas acho que é o que o torcedor do Flamengo tem que ter na cabeça. Se hoje o Pedro sai, no que tá se encaminhando ser fim de ciclo do Gabigol, parece que será, né? Enfim, é o que parece. Não, tudo leva a crer. Futebol tudo muda de um dia pro outro. Dinâmica, parece. tudo leva a crer que o Gabigol vai encerrar sua passagem. Mas a galera tem que entender. E o Pedro vai ter uma trajetória pavimentada aí pra ampliar isso aí, né? E além disso, não é uma questão profissional, mas sim, é rubro-negro desde pequeno. Sim, lógico. Assim, Se a questão é essa, ele é rubro-negro. Ele é rubro-negro. Se o problema é A questão esse... nunca foi essa.
A questão mas é uma coisa assim, eu acho que questão é você como tem se que comunica, olhar e entender que tem um carisma. centroavante raríssimo. Sim. Raríssimo, difícil de Não. substituir. Todos já. A Leila queria pagar um valor absurdo. A Leila queria pagar 20 milhões de euros no Pedro, cara. Palmeiras com o Abel Ferreira. Porra! Eu não gosto nem de imaginar. Alguém mandou essa aqui. Imagina o Pedro no Palmeiras. O Ian Matheus. Imagina se o Pedro... Mano, E foi isso que o Landim pensou. Sai pra lá, imagina ao né? invés de Flaco Te vendendo. Lopes, tá o Pedro no ataque do Palmeiras. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.